Olá, queridos amigos, queridas amigas, que alegria poder concluir este dia partilhando com vocês, rezando juntos este caminho tão bonito que é a oração com a palavra de Deus. O nosso Palavra por Palavra tem essa missão: ajudar as pessoas a rezarem com a palavra. E na liturgia de hoje celebramos São Domingos, fundador da Ordem dos Dominicanos, dos Pregadores, contemporâneo de São Francisco. Nós meditamos Mateus 17, 22 a 27. O Evangelho de Mateus, capítulo 17, 22 a 27. E é um episódio muito interessante porque Jesus anuncia pela segunda vez, a sua paixão, morte e ressurreição. E na cabeça dos discípulos que entendiam Jesus como um Messias triunfante, guerreiro, imperial, reinado, exército, alguém poderoso, eles ficam muito abalados. E neste anúncio, logo na sua sequência, vem um episódio assim, até um pouco estranho, mas é muito próprio de Mateus. É um episódio que eles perguntam por que se Jesus também tinha que pagar o imposto do templo. E a prescrição do tributo do templo, eu até pesquisei aqui, era cobrado inclusive dos judeus que estavam na dispersão, que estavam fora de Israel. E está lá no livro de Neemias, capítulo 10, versículos 33 a 38. E lá diz que todo judeu masculino precisava pagar a soma anual de 2 dracmas, de 2 dias de trabalho. E o templo, então, possuía uma moeda própria. Depois nós vamos lembrar do episódio lá dos vendilhões do templo, tudo aquilo que Jesus faz. Porque não podia ter dinheiro pagão, dinheiro estrangeiro para causar impureza dentro do templo. E essa questão posta a Jesus, na verdade, é uma questão colocada aos cristãos, aos seguidores de Jesus. Mateus está escrevendo para uma comunidade que vinha de pessoas estritamente praticantes da lei, praticantes da fé judaica, e que haviam aderido à mensagem de Jesus, ao caminho de Jesus, à proposta do Evangelho. E esses convertidos, então, eles se perguntavam: será que nós também devemos pagar ou não o imposto? E a resposta de Jesus vai numa dupla direção. Em primeiro lugar, para instruir os discípulos a uma orientação fundamental, que é sabendo a relação que nós precisamos ter com Deus. Deus é nosso Pai, nós somos os seus filhos e não precisa de nenhuma taxa para se subordinar a essa relação. Ela age, a graça de Deus, a misericórdia de Deus age na gratuidade. Na gratuidade, é uma relação de família. Aquela história, me dê 100 que a graça vem deste tamanho, me dê 1000 que a graça vem maior, não é assim. Com Deus a gente não compra. Assim como no tempo de Jesus tinha o imposto do templo que era para pagar as funções, ajudar na manutenção dos trabalhadores do templo, o dinheiro que nós damos para a nossa igreja, no dízimo, por exemplo, ou na oferta, é para ajudar a manter os serviços, mas não que Deus cobre alguma coisa, não é? E o segundo lugar dessa fala é uma prática, uma solução bem prática e realista, né? Vocês vão ler lá no Mateus 17, 22 a 27, que é para Simão Pedro pegar o primeiro peixe, abrir a boca, tirar a moeda que vai estar lá e pagar por Cristo e por ele. Então não é milagrismo, mágica, não. É para lembrar também muito bem presente que esse peixe pescado, o imposto deve ser dado a partir do dinheiro, a partir do trabalho, a partir do nosso esforço. E esse
peixe pescado, essa moeda que é tirada da boca do peixe é para nos lembrar a providência de Deus. Da onde a gente menos espera, ele faz surgir a solução. Gosto ainda também de pensar quando Jesus diz aqui no texto, vai entregá-las a eles, vai entregá-la a eles por mim e por ti. Essa frasezinha, esse episódio da moeda da boca do peixe, lembra também que a morte de Jesus pagou definitivamente a nossa dívida, aquela que vínhamos desde o primeiro pai, Adão. Então, no próprio texto, Jesus começa falando, como eu disse, da sua morte e ressurreição, para lembrar que é pela morte e ressurreição de Jesus que nós somos salvos. Ele nos comprou a um altíssimo preço. Eu gosto dessa frase de São Paulo. Ele pagou um altíssimo preço por você e por mim. Essa declaração da morte e ressurreição a segunda vez traz tristeza ao coração dos discípulos porque eles ainda não haviam entendido o sacrifício de Jesus. Dos discípulos, um olhar apenas humano ao fato da morte do mestre. Mas como ele era fiel cumpridor da lei, ele então pagava também os impostos. Quem queria colocar o Senhor Jesus em embaraço saiu contrariado. Então, como Jesus, sejamos bons cidadãos. Ele é um exemplo de cidadão consciente dos seus deveres e dos seus direitos. Nós não podemos ser sonegadores, nós não podemos ser pessoas que colaborem com a corrupção. Não é verdade? Não adianta apontarmos o dedo para aquele fulano, aquele outro, se nós não cumprimos com as nossas obrigações de cidadão. Então, lembremos, a moeda na boca do peixe não é mágica, é providência, é para lembrar que nós precisamos do nosso trabalho e principalmente para lembrar a salvação que Cristo nos conquistou com sua morte e ressurreição. Fiquemos iluminados com esta palavra e amanhã, se assim o bom Deus nos permitir, estaremos juntos mais uma vez. Um grande abraço.